mim não vai me amarrar não. Eu tenho que ter mais tempo de qualidade na presença de Deus do que na frente da televisão. E é isso que nós temos que colocar. E é sério mesmo, irmãos, eu coloco isso aí, e aí eu falo, Senhor, se eu tirei tantas horas de Netflix, eu vou ter que tirar tantas horas de oração, de edificação, de leitura da Bíblia, mas não se deixe ser enrolado pela Netflix, amém? Que ela é poderosa mesmo, ela vai, né, vamos dizer, não é poderosa, ela tem força, mas ela não tem poder. Mas eu queria falar algo importante para você nessa noite, e o tema da nossa mensagem é o ciúme dos anjos. Mas para você entender o que eu vou tratar contigo hoje, e é o que eu estou falando para você sobre essa questão, né? Tem até aquela canção lá, né? Dos anjos voando, né? Dos anjos voando. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações, né? Lembra? Vem aqui, Denis, depois você tocar para mim, tá? Essa música a gente vai cantar aqui com os irmãos. Se vira, se você não sabe, não lembra, olha lá na cifra lá. Mas não, se você não souber essa canção aí, né? Aí é disciplina, tá? É disciplina. Aleluias! Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 1, lá no finalzinho da sua Bíblia, ou no seu celular, ou no Data Show, você que está em casa também. Você que está em casa, está viciado em Netflix, repreende esse trem em nome de Jesus. Assiste só um capítulo por dia. Amém. O capítulo não é 1 hora e 45 minutos. Falei, Senhor, eu vou assistir uma. Ah, tá. Depois eu vou falar sobre os anjos. Na Netflix, tá, gente? Está cheio de anjos na Netflix ali. Eu vou mostrar para vocês. Aleluias. Fala comigo, o ciúme dos anjos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Quem achou e diga amém. Eu vou ler esse primeiro, mas na verdade nós vamos ter que pegar todo o 1 Pedro, do capítulo 1, do versículo 1 ao 16, para a gente entender o propósito de Deus nessa noite. Você vai colocar algo maravilhoso no seu coração. Deus deu uma capacidade para nós, sobrenatural. Ah, deixa eu falar um negócio legal para vocês. Saiu um erro meu aí, um meme, alguns de vocês viram, né? E eu falei que ia pôr em disciplina quem desse risada. E os irmãos não riram, né? Os irmãos assim ficaram sérios, tranquilos. Que eu engasguei, lembra lá do analfabetismo lá? Agora já treinei, tá? Para não engasgar de novo. Na época do Império, do Brasil Império, quando ele deu lá a libertação de Portugal, né? Que ele deu o grito do Ipiranga lá, né? Independência ou morte. Na verdade, não era 85% da população brasileira analfabeto, era 95% da população. Então, naquela época, apenas 5% da população do Brasil sabia ler e escrever. Então, imagina como é que eles conseguiam dominar, gente, o povo. 300 anos, o Brasil foi descoberto, 300 e poucos anos depois, 330 anos depois, o Brasil só tinha 5% de pessoa que sabia ler e escrever. Então, 300 anos depois, tá joia? Então não era 85%, era 95%. Aí quando Dom Pedro assume o Brasil e ele entrega o Brasil depois, que é o Brasil passando para a República, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, ele já entrega com 55% de pessoas analfabetas. Então olha só, era 95%, Alex, caiu bastante, né? Caiu para 55%. Hoje eu não sei, mas qual é a estatística do Brasil hoje? Como não está na pregação, mas eu precisava ver isso aí com vocês. Mas né, todo mundo sabe ler e escrever, amém? Então fala comigo assim, obrigado Senhor, porque eu sei ler e escrever. Sabia disso? Tem muita gente que não sabe ainda. Aqui no Brasil poucos, mas tem. E é importante a gente entender esse propósito, porque a gente vai pegar do capítulo 1, do versículo 1 ao 16, para entender o propósito de Deus. E por que a gente entende, pastor, por que o ciúme dos anjos? Anjo tem ciúme? Algum vai falar, isso é heresia. Nós vamos pensar sobre isso, nós vamos refletir sobre isso, nós vamos realmente trazer isso aí para a gente ficar intrigado com isso, colocar em prática o que Deus tem para a nossa vida. Você crê nisso? Amém? 1 Pedro 1,12 diz o seguinte, aos quais, vou ler na minha versão clássica e depois você vai ver o outro lá, aos quais foi revelado que não para si mesmos,
mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregam o Evangelho, para as quais as coisas os anjos desejam bem atentar. Na outra versão, olha lá que está no Data Show, está dizendo o seguinte: e a eles foi revelado não para si mesmo, mas para vocês, porque eles ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, e as coisas que os anjos desejavam contemplar. Tipo assim, os anjos é que queriam fazer, os anjos queriam fazer. Nós vamos pensar sobre isso nessa noite. Coloca a mão no seu coração com muita fé, com muita fé. Deus vai te encher de fé agora. Coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos e fala comigo assim: Senhor Jesus, que nesta noite o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo. Aleluia, amém. Eu creio nessa palavra, gente. Eu creio que Deus vai gerar fruto dessa palavra na sua vida nessa noite. Por quê? Porque Pedro estava revelando à igreja naquele momento a situação que eles estavam passando. Eles estavam passando por uma situação de desespero, de perseguição, de luta, de desânimo, de provação, e não sabiam o que fazer naquele momento. Mas Pedro traz uma revelação para eles, mostrando: gente, o que vocês têm, o que nós temos, a revelação que nós temos, ninguém e nada pode tirar de nós. Ele estava falando sobre revelação, sobre algo muito mais importante, algo muito mais forte. O que liga eu e você a Cristo, o que liga eu e você à igreja, o que liga eu e você à fé, gente, é algo muito mais forte do que a gente pensa. É algo muito mais transcendental que a gente pensa. Por isso nós falamos sobre a questão de anjos. Nós estamos aqui nesse momento e há milhares de anjos aqui, conforme a palavra de Deus fala. Há milhares de anjos aqui. Há milhares de anjos aqui. Tanto anjos das trevas quanto anjos de luz. Tanto anjos caídos como anjos que estão na presença de Deus. Mas ele fala isso, em alguns vezes ele fala assim: olha, os anjos prescrutavam, os anjos é que gostariam de fazer aquilo que vocês estão fazendo. Então, por isso que ele está falando sobre isso. Olha, se vocês não querem pregar, os anjos queriam pregar. Os anjos queriam fazer o que vocês fazem, mas eles não podem fazer. E eu vou explicar para você por que os anjos não podem. Então eu vou usar essa ilustração. Quais são os ciúmes dos anjos? Qual é o ciúmes que o anjo tem de mim, de você? Apesar, gente, o anjo é um ser celestial, o anjo é um espírito, então ele somente está ao nosso serviço. O anjo está ao nosso serviço. Eu não vou nem trazer essa conversa, mas o anjo está ao nosso serviço. Já tem pessoal: eu vi um anjo, eu fui adorar o anjo. Todas as vezes que o anjo tentou ser adorado, que era anjo, ele fala assim: olha, não me adore. O anjo rejeitava a adoração naquele momento. O anjo de luz, o anjo da parte de Deus, um anjo enviado para Deus para nos servir. Então, nós não temos que servir anjo, é o anjo que tem que nos servir. Então, os anjos, eles tinham esse propósito, como tem até hoje. Pastor, existe anjo da guarda? Sim, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Lógico que tem anjo da guarda. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. O anjo do Senhor, 10.000 cairão à tua direita, né? 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Seres celestiais, sim. Nós somos cercados de seres celestiais. Existem essas dimensões, sim, existem essas dimensões. Pastor, como é que se pode provar isso? Se prova somente pela fé, gente. Pela fé. Então, quando eu e você colocamos isso diante do Senhor, agora nós temos aquilo que o anjo tem. Por exemplo, você sabia que anjo não tem sexo, né? Primeira coisa, anjo não tem sexo. Então, você vê a pessoa: tem aquele anjo, tal. Outra coisa, o anjo, ele não tem aquilo que nós temos, que é o negócio de sentir o sabor. O que é o sabor? Sabor, né? Você comeu hoje aquela macarronada com frango, né? Você que comeu aquela carninha assada hoje, entendeu?
né? Depois você vai sair daqui, vai comer uma pizza, vai comer um lanchinho. Tem coisa mais gostosa que você sentir aquele sabor? Anjo não sente sabor de nada. Aí deixa eu falar uma coisa para vocês. E os anjos das trevas? Ah, pastor, e os anjos da macumba lá, né? Que eles entram nas pessoas lá, eles não sentem. É por isso que o anjo quer, o diabo quer comer, né? Pega isso, faz farofa, faz isso, faz isso. Eles podem comer, que eles não sentem sabor de nada. Anjo não sente sabor. Anjo não sente gosto de nada. Isso foi vedado a eles disso. Então, existem coisas que eu e você temos, e vamos ter que jamais os anjos terão. Nem o diabo tem, nem o diabo consegue. O diabo não consegue sentir o sabor, entendendo? De uma picanha na chapa. Jamais ele vai, entendendo? Conseguir o sabor de uma picanha na chapa, de uma muqueca, aquela muqueca lá do Espírito Santo, lá, aquela muqueca capixaba. O diabo jamais vai conseguir sentir o sabor da muqueca capixaba, irmão. Jamais. Porque o único que encarna e que tem toda a experiência de vivência, de tentação, de luta, de dor, de fome, foi o próprio Cristo. Cristo vem e encarna. Aí ele sentiu. Jesus sim, por isso que ele tem a experiência. Ele é Deus e ele é homem, porque ele sentiu a experiência. Jesus comeu a comida daquela época, comeu o figo da figueira, Jesus tomou o cálice, comeu o pão, sentiu o sabor da uva. Os espíritos não sentem, entendeu, Vanicleia? O espírito não sente gosto de nada. E outras particularidades que os anjos têm, e que nós não temos, e que nós temos e eles não têm. Mas eu acho que isso é o mais interessante. Alimentação. Então, agradeça a Deus, né? Quando você for comer, for se alimentar, né? Você sentir o sabor, né? Que delícia, sentir o sabor daquela comida, daquele açaizinho com banana, com granola, com leite condensado por cima. Ô glória! O diabo nunca vai saber o que é isso aí. Só tem uma coisa que eu e você vamos experimentar, e que o diabo também vai, se a gente não se arrepender. Sabe o que é? O fogo do inferno. A Bíblia fala que o lago de fogo, que a condenação eterna, está preparada para o diabo e os seus anjos, e por todos aqueles que se submeteram à vontade do diabo e rejeitaram a vontade de Deus. A partir desse momento, quando um nível espiritual, olha isso que eu estou falando para você, quando o nível espiritual é repassado, tanto de bênção ou de castigo, a partir desse momento, nós vamos passar pela experiência dos espíritos. Espírito das trevas, vai para as trevas, você vai sentir o que o espírito das trevas vai sentir, que é dor eterna, sofrimento interno, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Você que se decidiu por Jesus, você vai com os anjos de luz. E os anjos de luz é o quê? Paz, gozo, alegria, louvor eterno a Deus. Não vai, pastor, chega lá, vou sentir saudade. Não vai, não existe saudade no céu. No céu não tem saudade, não tem dor. No céu não tem lembrança do passado. Eu deixei meu irmão. Não, no céu é paz, é gozo na presença de Deus, é alegria completa. Por isso que a Bíblia fala o quê? Que vai cessar o choro, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada. É experiência a partir do momento dos anjos, que aí Jesus fala, serão como anjos no céu. Mas antes disso, pastor, qual é o ciúme dos anjos? Primeiro, o ciúme dos anjos. Vamos ler lá em 1 Pedro, abra sua Bíblia se você puder, nós vamos ler o versículo 1. O capítulo 1, do versículo 1 a 16, a gente fecha nessa parte do 12, que diz o seguinte, ó que interessante, Pedro, apóstolo de Cristo, aos estrangeiros, da 1 Pedro, capítulo 1, da galáxia Capadócia, Ásia e Bitínia, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e santificados pelo Espírito Santo, para a obediência à aspersão do sangue de Cristo, e o sangue de Cristo, pela graça e pela paz, o sejam multiplicado. E aí ele continua falando,
Versículo 3, agora presta atenção no versículo 3, ó. Bendito seja o Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, o primeiro ciúme dos anjos, que eu coloquei aqui, fala comigo, o ciúme da herança, fala comigo, o ciúme da herança. Ressurreição dos mortos. O ciúme da herança, graça e paz, a aspersão do sangue de Jesus Cristo sobre nós, nos dando livramento, nos dando salvação, nos dando perdão, gerando pelo Espírito Santo arrependimento. E aí por que eu estou falando que é o ciúme dos anjos, o ciúme da herança? Porque anjo não tem herança. Anjo não tem herança. Gente, olha que coisa interessante, anjo, gente, olha o que eu vou falar para você aqui agora, anjo jamais vai poder ser filho, anjo jamais será filho, só recebe herança quem é filho, e anjo nunca vai receber filho, não vai receber herança, porque anjo não é filho, anjo é somente um ser celestial, a serviço de Deus, segundo os seus propósitos. Anjo jamais vai receber herança. Então esse é um dos ciúmes dos anjos para nós. Lembra que eu estou ilustrando, porque anjo também não tem ciúme, tá? Mas eu estou ilustrando essas três partes para você pensar. Anjo jamais será filho, são criaturas de Deus, são seres celestiais, para ou cuidar de mim e de você, ou haver um propósito dele sobre mim e sobre você, ou se é um anjo caído, ele vem o quê? Para fazer com que eu e você, cuidar para que eu e você caia, para que eu e você vacile, para que eu e você venha estar condenado com ele. Agora é interessante, enquanto o anjo das trevas tem um papel de puxar você para as trevas, o anjo de luz, ele tem o papel apenas de cumprir o que Deus ordena sobre você, porque a decisão tem que ser sua, porque o livre-arbítrio é o grande desafio para nós, que somos seres humanos, que somos criatura de Deus, depois nos tornamos filho de Deus, porque só vai herdar a herança quem é filho, e anjo jamais será filho, só foram seres celestiais, criados para o serviço dos céus, ao ponto que depois a terça parte do céu cai, a terça parte de anjos cai, já estão condenados, já estão no lugar de trevas, mas estão soltos agora, para perturbar a mim e a você, e para nos fazer convencer, tentar nos convencer, tentar nos tirar do caminho do Senhor. Todas as vezes que você pensar, gente, ouça isso que eu estou falando sério para você, há um ser celestial brigando por você, um das trevas e o da luz. Os das trevas te armam as armadilhas, o da luz só te orienta, não interfere. Porque Jesus, ele só bate na porta, o diabo vem e arrebenta, chuta a porta, entra pela janela. Ele é ladrão, ele é destruidor desde o começo. O diabo sempre vai jogar sujo, então não dê brecha para ele, não pense que ele... Tem aqueles irmãos assistindo Lucifer, né, lá na Netflix, você que está assistindo Lucifer, né, não perdeu nem um capítulo do Lucifer, e alguns até falam para mim, pastor, mas esse diabo, ele até que é bonzinho, esse Lucifer é bonzinho. Enquanto você está lá assistindo Lucifer na Netflix, o outro Lucifer está grudadinho com você, ele também no sofá, abraçadinho com você. Parece que não, gente, mas tem coisa que a Netflix está ali, ó, de repente, ó, começa, você vê coisas que a Bíblia condena, e você vai deixando passar. Cuidado. O Lucifer, ele vem isso mesmo, ele vem como um anjo de luz, vem bonitão, né? Ele vem bonitão, mas não é fácil não. Fala comigo, ciúme da herança. Amém? Eu e você temos o que, gente? Uma herança. Porque só quem recebe herança é filho. Só filho que recebe herança. Então anjo não é filho. Anjo não é filho, anjo é a criatura de Deus ao nosso serviço. Eu e você recebemos a herança. Eu e você recebemos a herança e algo é especial para nós. Amém?
Então fala comigo, eu tomo posse da herança de Cristo sobre a minha casa, sobre a minha vida e sobre a minha família. Amém? O que a palavra de Deus fala? Se creres, né, será salvo tu e a tua casa. Eu creio nesse poder dessa herança. Primeiro, ciúme da herança. Segundo, ciúme, fala comigo assim, ciúmes pelas tentações vencidas. Amém, gente? Pastor, tentação vencida é o que, gente? Tentação vencida é eu e você, todos os dias nós somos tentados, não só tentados, mas nós pecamos todos os dias. Nós pecamos. E qual que é o ciúme das tentações vencidas? E dos pecados perdoados? É porque anjo não tem perdão, gente. Anjo não tem perdão. Anjo errou só uma vez, já foi condenado. Eu e você pecamos todos os dias. Eu e você estamos pecando todos os dias. É pecado pedindo perdão. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão e Deus perdoa. Anjo não. Anjo pecou só uma vez. Satanás pecou apenas uma vez. Ele quis ser igual a Deus. Ele elevou o seu coração. Não teve mais perdão. Não teve perdão. Olha o que diz lá o texto. Olha lá o texto, 1 Pedro 1,6. Olha lá. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Ó. Achou aí? Coloca no data show para nós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Diz o seguinte, ó. Em vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que vocês estão um pouco contristados com várias tentações. Na versão Natal diz, olha, nisso vocês se exultam, embora nesse momento presente agora, por um breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Gente, mesmo assim se alegrem. Se alegrem. Mesmo vocês passando lutas, mesmo passando dificuldades, mesmo sendo contristados por provações, se alegrem. Gente, quem é que tem hora que não chega e não recebe a unção do apóstolo Valdomiro? Lembra aquela do Valdomiro? Eu não suporto mais. Eu não suporto mais, Brasil, eu não suporto mais. Né? Aí o Chuck Norris vem lá e chuta a TV, né, Denis? Já viu essa? Quem sabe, eu estou sendo perseguido, Brasil. Quem sabe você fica assim, eu não suporto mais, meu Deus. Eu não suporto mais. Eu estou sendo perseguido. Muitas vezes está sendo perseguido pelas tentações, sendo perseguido pelas provações, sendo perseguidos de forma inocente. Sim, irmãos. Mas olha Pedro falando, gente, vocês suportem isso, esse tempo vai passar. Ele está falando, olha, é um breve tempo, irmãos, porque o diabo ele é igual um cachorro vira-lata. O cachorro vira-lata é o quê? Ele late, mas não morde, ele te assusta, ele vem tentando te convencer que ele vai te morder, mas no final, quando você estende a mão para ele, e repreende, e clama o sangue de Jesus, ele rebaixa naquele momento. Porque a Bíblia fala que Satanás é mentiroso desde o princípio. Então a partir do momento que o diabo começa a falar para você que não tem mais jeito, que você não suporta mais, que você está sendo perseguido, que a situação para você está difícil, que ninguém sabe, irmãos, esse é o momento da gente entender, que aí que é o que os anjos falam, né? Ele tem ciúme porque eles foram tentados apenas uma vez, eles pecaram apenas uma vez, foram condenados eternamente. E os outros que não pecaram, jamais estão dispostos. Anjo não tem livre-arbítrio. Eu e você temos livre-arbítrio. Anjo não tem como ser perdoado. Eu e você temos. Por isso que é o ódio de Satanás por mim e por você é tão grande. O diabo quer nos matar. Gente, pense bem nisso. Sério.
pense no diabo como seu inimigo número 1. Pode ser, existe 2 inimigos, sempre o primeiro, número 1 é a gente mesmo, né? O último inimigo a vencer é a gente, mas o diabo verdadeiramente é o nosso inimigo número 1. É um ser de uma inteligência sobrenatural, é um ser que vai fazer de tudo para derrotar a nossa fé, derrotar a nossa esperança, matar os nossos sonhos e nos levar para o inferno com ele, da qual já está garantida a vaga dele. Ele quer levar você agora, ele já está garantida a vaga, ele quer levar você. E muitas vezes você está vacilando. E eu vou fechar isso contigo nesse ponto. Então fala comigo assim: obrigado, Deus, pelo teu perdão, todos os dias que é liberado sobre a minha vida, no sangue de Jesus Cristo. Amém? Nós podemos agradecer a Deus por isso. Obrigado. Vamos pecar? Não. Não é viver no pecado. Irmãos, a gente peca e peca, porque o pecado ainda está aqui dentro. É só no arrebatamento que vai surgir. Quantas pessoas entram em crise que já queriam aceitar Jesus e não pecar mais, mas não tem jeito, vamos pecar até Jesus voltar. Tem que estar esperando a volta, tá? É pecar e se arrepender, pecar e se arrepender. É a ira, é a mágoa, é a discórdia. Amém? É o momento de entendermos que os anjos têm ciúmes da herança que nós temos, porque só eu e você podemos ser filho, anjo jamais será filho. Segundo, os anjos têm ciúme pelas tentações vencidas e perdoadas, porque eu e você podemos ser perdoados enquanto a vida há esperança. Os anjos jamais tiveram oportunidade de serem perdoados. Pecou, caiu, inferno, acabou. Amém? Gente, agora ponto 3, ciúmes pelo alcance até o final. Fala comigo para a gente decorar o tema, para você que está anotando, eu estou vendo gente anotando aí. Fala comigo: o ciúme da herança, o ciúme pelas tentações vencidas e o ciúme pelo alcance até o final. Pastor, o que é o alcance até o final? Gente, o que nós queremos entender é que o processo, para mim e para você, não é o começo. O processo para mim e para você é o final. Não é o começo que você começou na igreja, é o final, como é que você vai terminar. Não é o começo do seu ministério, é o final. Não é o começo do seu trabalho, é o final. Não é o começo da sua casa, é o final. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença, e isso está no texto. Olha só, 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, está dizendo claramente o seguinte: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Todo esse processo, olha, por incrível que pareça, toda essa luta que você está passando, todas as dificuldades que você já passou, todos os problemas, as alegrias, a vitória, a igreja, os processos, a experiência, os encontros com Deus que você já teve, gente, tudo isso é só para no final você ser salvo. É só para isso. O final é para isso. Para eu e você sermos salvos. Por isso que no versículo 8 ainda fala de uma forma interessante. Fala assim: olha, o qual não havendo visto a mais, o qual não vendo agora mais, crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso. Gente, olha que coisa tremenda. Alcançando o fim da vossa fé, o qual não havendo visto a mais, o qual não vendo agora mais, querendo vos alegrar. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu o céu? Quem aqui já viu o céu de glória? Ninguém. A gente pode ter uma visão, mas a Bíblia fala que nem olhos viram o quê? Nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Nem olhos aqui, ó, olhos, tá? Agora, os anjos viram. Os anjos viram. Os anjos viram a glória de Deus. Os anjos viram os corais celestiais. Tanto os anjos do bem como os anjos do mal, os anjos caídos. Eles viram. Eles sabem o que eles perderam e eles sabem o que vos está esperando. E a revolta dele é por isso. Como que eles pecaram uma vez e perderam tudo e nós pecamos todo dia? Vamos receber essa herança?
De jeito nenhum. Nós vamos fazer com que esse cara não chegue ao final do propósito dele. Nós vamos levantar miríades, vamos levantar principados e potestades, vamos levantar circunstâncias para que esse camarada não chegue no final. Irmãos, com muita tristeza, como pastor dessa igreja eu falo para vocês, quantos que passaram por essa casa, que começaram bem, que no meio foram mais ou menos, mas que morreram espiritualmente no final. Porque quando chegou o final, eles não entenderam que a luta que eles estavam passando, que a provação que eles estavam passando, que a dificuldade que eles estavam passando, é para que o plano de salvação fosse cancelado na vida deles. Somente isso. Porque o importante é o final. E Satanás, por isso que ele chama-se de tentador, ele tenta, ele vai tentando, pode ver lá, ele não vai parar quando você está com 16 anos, ele não vai parar, você está com 20 anos, não vai parar, está com 40 anos, ele não vai parar, está com 60 anos, ele não vai parar, está com 80, ele não vai parar porque ele é o tentador, o propósito dele é para que você no final desista. O propósito de Satanás é fazer com que no final você não chegue. Somente isso. Quem gosta de fazer exercício físico aqui? É difícil, né? Eu estou tentando fazer todo dia, irmãos. Mas eu confesso para vocês que todo dia dá vontade de desistir no meio do caminho. Não é verdade? Todo dia você fala, meu Deus, vou ter que fazer isso de novo, meu Deus. Não dá. Mas você tem que falar, Satanás, você está amarrado em nome de Jesus. Vou queimar essa gordura, queimar essa caloria aqui, queimar tudo em nome de Jesus, e vou até o final. Vou fazer o exercício. É sério, gente. Começa um jejum. Quando está no meio do jejum, quando está quase no finalzinho, gente, a vontade é de desistir. Esse jejum de Daniel, mesmo, várias pessoas me contaram, pastor, meu Deus do céu, não estou aguentando mais. Olha, esse jejum de Daniel foi difícil. Porque o que Satanás quer é que a gente sempre desista no final. Como é que está a sua vida? O que você está pensando em desistir? Algo muito importante Deus tem para nós hoje. Não aceite. Primeiro, você é filho, filho tem herança, anjo jamais será filho. Segundo, você é perdoado todo dia, anjo jamais recebeu perdão, só recebeu condenação. Anjo não é perdoado, anjo só é condenado. Terceiro, o anjo da luz vai te proteger até o final. O anjo das trevas vai querer sua queda, mas o anjo da luz só te orienta, e o anjo das trevas arma uma armadilha para você, dentro do seu próprio engodo, da sua própria fraqueza. E para fechar, eu queria que você pensasse agora, o quarto ciúme dos anjos. Fala comigo assim, ciúme por nós pregarmos o Evangelho. Pastor, por que você acha nisso? Vamos falar de novo, ciúmes por eu pregar o Evangelho. Isso, está mais bonito. Deixa eu explicar por quê. E está no texto. Olha lá o texto lá, para nós, 1 Pedro 1,12, põe no data show para nós, e eu vou trazer essa ilustração para você, aí você vai falar, Senhor, interessante, deixa eu mandar um abraço para o Robertinho lá de Fortaleza, tá? Para o Roberto, Fortaleza, o Jeremias e a Neia, lá Mato Grosso, nossos irmãos lá de Nova Zelândia conosco, aleluias. Gente, olha o que diz lá em 1 Pedro 1,12. No versículo 11, estão comigo aí, amém? Olha o versículo 11 para você entender, o versículo 11, ó. Investigando qual ocasião, quais as circunstâncias oportunas eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento que Cristo teria de suportar as glórias que viriam, que é a revelação do céu, tá? Tudo é revelação. Porque por eles foi revelado, para que não em si mesmo, mas para vocês, que ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês,
por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, as coisas essas que os anjos desejam contemplar. Na verdade, quando se fala dos anjos desejam contemplar, né? Na outra versão clássica, assim, olha, os anjos desejam bem atentar, queriam fazer. E a outra fala assim, prescrutar. Na verdade, os anjos é que queriam fazer. Agora, deixa eu explicar para você que coisa interessante. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: você já imaginou, olha para mim aqui agora, gente, é sério. Você já imaginou você saber de um segredo, tá? Vamos pensar aqui, né? A cura do Covid, que ninguém tem a cura ainda é só Jesus, só tem o tratamento para tentar passar pelos 21 dias da infecção, os mais graves. Você já imaginou você ter a cura do Covid, ter toda a receita, ter tudo certinho, mas você não poder contar para ninguém, e você não poder falar para ninguém, tá? Você já imaginou você saber de algo e ver algo, um grande segredo da qual você já viu, você viu, mas você está proibido de falar para qualquer pessoa? Essa é a atitude dos anjos. Agora olha que interessante, os anjos viram a glória, contemplam a glória, conhecem a glória, são cheios da glória, fazem parte da própria glória, mas eles não podem pregar para mim nem para você. Agora eu e você, que não conhecemos a glória, não conhecemos o céu, não conhecemos nada, nem a nossa mente consegue imaginar como é, nos deu a responsabilidade de pregar o céu para as pessoas, de pregar essa revelação para as pessoas. Por isso que os anjos ficaram assim, ó, deixa eu contar, Senhor, a gente sabe, deixa a gente falar para o povo, deixa a gente falar para esse povo como é que é aqui, como que é. Deus falou, não, vocês não vão falar, quem vai falar são eles. A responsabilidade de falar do céu para as pessoas é minha e sua. Os anjos sabem de tudo, os anjos contemplam o próprio Deus, mas Deus lhes vedou, lhes velou, lhes bloqueou a oportunidade de mostrar o céu para nós. Ciúme dos anjos. Os anjos não podem pregar o Evangelho, os anjos não podem ter os sentimentos que eu e você tivemos, os anjos não podem receber herança, porque os anjos jamais poderão ser filhos, mas eu e você temos esta promessa. Você crê nessa palavra? Amém? Você crê nessa palavra? Agora é o seguinte, se você entender isso, coloca para nós o versículo 13, e eu queria que você se colocasse de pé agora, em nome de Jesus. Pessoal do Ministério do Louvor, pode vir para cá, mas eu queria que você prestasse nisso agora, para a gente concluir essa palavra. Olha lá no Data Show, no versículo 13, que está dizendo o seguinte, ó, quando ele fala, olha um pouquinho para mim aqui, quando o apóstolo fala assim, gente, ó, essa promessa, essa herança, essa revelação que vocês estão pregando, a tentação e a aprovação que vocês estão passando, que ela vai passar, para trazer uma revelação muito maior da salvação de Cristo sobre vocês, sobre as outras pessoas, não desanimem, não cessem, porque os anjos queriam fazer o que vocês fazem. Então, continue, aí sim, aí versículo 13, olha, ele fala, ó, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo traduzida, pela revelação de Jesus Cristo. Ele está falando assim, gente, vocês precisam buscar entendimento, vocês precisam ser sábios, e vocês precisam esperar na graça, porque quando ele fala, olha, vocês têm que esperar na graça, fala comigo aqui, eu preciso de entendimento, eu preciso ser sóbrio, e eu preciso esperar na graça. Sabe por quê? Porque se você esperar na graça, a semente vai vingar. Qual é a luta que você está passando agora? Seja sóbrio,
Seja sóbrio, entenda, Pai, eu sei que o Senhor é a resposta. Eu sei que o Senhor vai. Você muitas vezes fala assim: pastor, aconteceu um negócio hoje que veio para mim assim, de mão, eu fiquei, Deus. Você não sabe que Deus trabalhou tudo e que os anjos do Senhor acompanhou tudo para chegar naquele momento. Pastor, eu estava passando, quando eu freiei, o carro passou. Você não sabe que era um anjo a serviço do Senhor que estava ali naquele momento te guardando. Aconteceu um negócio que eu achei surreal. Eu chegava na casa do irmão, não é aqui da igreja, mas é uma família amiga minha há muito tempo. E a escadaria da casa deles, a casa bonita e gastada, não sei quantos mil com os móveis e tal, ficou linda a casa. Só que eu falava: gente, e esse vão dessa escada aqui? E esse vão dessa escada? Porque ficou a escada e o vão, que caía uma pessoa. Falei: não, mas no dinheiro não deu, vai arrumar depois, vai não sei o quê. Falei: gente, isso aqui é muito perigoso. Ah, mas não deu para mexer. E toda vez que eu chegava lá, eu falei: e esse vão dessa escada? E esse vão dessa escada? Gente, aconteceu, uma criança de 2 aninhos de idade foi lá e caiu no vão da escada, e caiu lá embaixo, 2 pisos, pá, esborrachou lá no chão. A família desceu desesperada, eles desceram desesperados. Aí disse que lembrou de mim. Vem que o Josias falou que vai cair algo. Não falei que ia cair, tipo assim, falei: gente, isso aqui não pode. Eu tenho uma mania eu chego nas casas, irmãos, eu sei onde é que está os pontos vulneráveis da casa, para o ladrão entrar. É sério mesmo, tá? Já é inconsciente, ou de incidente. Gente, para a glória do Senhor, a criança caiu no chão, caiu entre os 2 vãos, caiu no vão da escada, caiu no buraco. Só deu uns arranhõezinhos e mais nada, entendendo? Só deu uns arranhões, só arranhão. Ninguém consegue explicar. Eu falei: irmão, eu sei o que é isso. Foi Deus, tinha um anjo guardando essa criança aqui nesse momento. Não tinha nem o que discutir, tinha um anjo guardando essa criança aqui. Porque ela caiu as 2 escadas de ponta, né, escada de sobrado, ela caiu no vão das 2 escadas e foi até o chão e caiu no vão e ficou lá. Anjos, sim. Agora a minha responsabilidade e a sua é essa: saber que os anjos do Senhor não têm a responsabilidade de pregar para ninguém. Eles não têm. A responsabilidade é de quem? Minha e sua. Responsabilidade. Eles estão ao nosso favor, sim. E, gente, faz o teste. Faz o teste. Fala: Senhor, acampa um anjo aqui sobre este lugar, acampa um anjo nesse carro, acampa um anjo sobre meu filho, acampa um anjo, porque os anjos estão aos nossos serviços. É só, faz a prova, mas tem que estar na presença de Deus, né, irmãos? Tem gente aí que só está na bagunça, mesmo assim, ainda alguns Deus tem misericórdia, alguns tem o propósito. Mas coloca diante de Deus a responsabilidade. Seja sóbrio, seja vigilante. Olha lá, 1 Pedro 1,13, e a gente fecha com 14, 15, 16, para a gente ler. Põe para nós, Data Show, e a gente fecha, para você entender. Olha só, ele fala assim: olha, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando vocês não sabiam. Agora você está sabendo. Posso? Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O Senhor diz para nós essa noite: seja santificado em tudo que você colocar a mão, em tudo que você orar, em tudo que você compartilhar com a família. Mas lembre-se, você tem uma responsabilidade, da qual os anjos quiseram fazer e eles não podem. A responsabilidade é minha e sua, falar de Jesus para as pessoas. Você crê nisso? Feche seus olhos neste momento.
Louvado seja o nome do Senhor. 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 Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abra o coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu, se derrame no altar, que o anjo já vem com a resposta na mão. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Os anjos passeiam, a igreja se alegra, ela canta, ela chora, ela ri e congrega, abala o inferno e dissipa o mar. Sinta os ventos das asas dos anjos agora, confia, irmão, pois é a tua hora. A bênção chegou e você vai levar. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Algumas pessoas já falam: pastor, essa música é herética, a gente adora anjo. Não estamos adorando anjo, coisa nenhuma. Nós já estamos confirmando aquilo que a palavra diz. Aquilo que a palavra diz é o seguinte: aonde a presença de Deus está, os anjos de Deus estão. A Bíblia fala que o próprio Jesus, no dia do arrebatamento, ele virá, a trombeta soará, ele descerá e estará nos céus. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo e com seus anjos nas mansões celestiais. Aonde Cristo está, sempre teve um anjo. Aonde Cristo estava, sempre teve um anjo. Lembra que quando o anjo das trevas foi lá, tentou a Cristo, e Cristo, pelo poder da palavra, derruba Satanás. Pelo poder da palavra derrota ele. A Bíblia fala que depois que ele derrotou Satanás, veio os anjos do céu e os serviam. A Bíblia fala que a mãe de Ismael, quando estava lá no deserto, com o filho pronto a morrer, Deus olha, manda um anjo lá e fala assim: filha, o seu filho será como um jumento selvagem, a mão dele será contra todos e a de todos contra ele. Volta agora e se submete para a tua serva. E o anjo levou comida, levou pão e levou água. Os anjos estão para nos servir. E aonde a igreja adora, os anjos estão ali adorando. Porque se tem alguém que adora a Deus 24 horas por dia, são os anjos. Lembra? Quando Jesus nasceu, o quê? Milhares de anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Agora, uma função os anjos não podem fazer: pregar Jesus, falar de Jesus, viver Jesus. Isso o anjo não pode fazer. Isso é um papel meu e seu. Anjo nunca vai pregar para ninguém. Anjo pode proteger, te cuidar, ou armar uma armadilha para você, que é o anjo das trevas. Pregar o evangelho, anjo jamais vai fazer. Pregar o evangelho sou eu e é você. Eu quero que você tome posse dessa palavra no nome de Jesus. Amém? Você pode crer nesse momento e entender. Feche seus olhos agora, mas eu quero que o irmão Ronaldo venha aqui para fazer a finalização do culto com a bênção final nessa noite. Deus, eu quero que cada um venha sair desta noite com essa palavra, o teu Espírito
remoer, né, o seu espírito reverberar sobre o coração de cada adolescente, de cada criança, de cada jovem, de cada pai, de cada mãe, de cada pessoa aqui nesta noite, de cada pessoa que está em casa agora, que recebeu essa palavra de forma poderosa. Nós cremos que há uma revelação e que há um mistério aqui nesta noite, e que a unção de evangelismo será restaurado nesta igreja, será restaurado nesta casa, da qual nós entendemos a nossa responsabilidade, falar de Jesus para as pessoas. Profetizamos no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, glorificar Ele nessa noite. Aleluias. Está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está. Tem anjos voando, tem anjos voando neste lugar, no meio do povo encenando altar, subindo e descendo em toda parte desse Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está. O próprio Deus está aí dentro de você. Aleluia.